Olá, pessoal do canal Arte Bia. Nós vamos, neste momento, tirar algumas dúvidas quanto às palavras homônimas e palavras parônimas, né? Que bom que vocês estão aqui para nos ver. Então, as palavras têm tanto significado quanto sentido, certo? E as palavras parônimas e as palavras homônimas, elas têm semelhança entre elas. Então, as palavras, quanto aos seus sentidos, elas podem ser semelhantes. E quanto aos significados, elas podem ser diferentes. Certo? Cada palavra tem a sua escrita. Ou seja, quando escrevemos, nós estamos exercendo a grafia, né? Então, nós temos a grafia da palavra. E quando lemos a palavra, nós temos a fonética, que representa o som da palavra. Em cauda e cauda. Eu tenho cauda com U e cauda com L. Então, precisamos saber os significados e o sentido das palavras. Vamos agora fazer a diferença entre homônimas e parônimas. Nas palavras parônimas ou parônimos, nós temos a fonética, o som, a grafia, a escrita semelhantes. Então, quer dizer que as palavras... Então, agora, vamos conhecer aqui algumas palavras parônimas, né? Onde sua fonética é semelhante, mas a escrita é diferente. Então, eu tenho cauda, cauda com L, que é cobertura, cobertura de bolo. Cauda com U, rabo de animais. Arrear, que significa por arreios. E arriar, que significa abaixar. Então, eu posso dizer por arreios no cavalo e posso dizer arriar a corda. Tráfego, eu tenho trânsito e tenho tráfico, comércio ilegal. Então, tráfego de trânsito de carros congestionados e tenho tráfico de comércio ilegal de bebidas ou de cigarros, por exemplo. Então, aqui são alguns exemplos de algumas palavras que são semelhantes na pronúncia e têm sentidos e significados diferentes. Agora, nós vamos conhecer as palavras homônimas. Nas palavras homônimas, nós temos um pouquinho diferente. Então, nós temos a escrita, elas são palavras homônimas. A escrita e a pronúncia das palavras são bem iguais, né? Podendo ser diferente um pouco no sentido e no significado delas. Então, quando eu escrevo a sua palavra, ou quando eu as leio, elas são um pouquinho diferentes apenas no sentido e no significado, certo? Eu tenho caçar e caçar. Percebam uma semelhança. Caçar e caçar têm o mesmo som, a mesma fonética, mas são escritas diferentes, com significados diferentes. Caçar com C cedilha é pegar animais ou capturar. Caçar com 2 S significa anular. Como eu digo, a prova de português foi caçada, então ela foi anulada. Eu tenho cesto e cesto. Cesto, balaio ou balde, tambor. E cesto tem o numeral ordinal 6. Portanto, eu tenho a escrita das palavras diferente, que é a grafia, mas a pronúncia igual. Eu tenho cozer e cozer. Cozer com S, costurar. Cozer com Z, cozinhar. Fica aqui, pessoal, né? Uma dúvida para a gente entender. É preciso que a gente leia o enunciado, é preciso que a gente conheça os significados e os sentidos das palavras. Se gostou, dá um joinha no canal e se inscreve aí.